Uma sessão histórica na Câmara Municipal de Sorocaba. Hoje, vereadores decidem o futuro político do prefeito José Crespo. Relatório que pede a cassação do chefe do Executivo já começou a ser apreciado. Vamos ao vivo até a Câmara, onde o repórter Cássio Andrade acompanha tudo bem de perto e tem os detalhes. Cássio, boa tarde. O prefeito José Crespo está presente? Oi, Brazal, boa tarde para quem está em casa. Por enquanto não, inclusive eu vou pedir para o nosso cinegrafista Rodrigo Santos fechar na onde vai ficar a defesa. Ali só está aquela mesinha ali próxima à tribuna, a gente só vê a presença do advogado do prefeito, é o Ricardo Porto. Por enquanto o prefeito não apareceu aqui no plenário, a expectativa é que ele realmente venha pessoalmente para participar dessa sessão, como você disse, uma sessão histórica. Para o pessoal de casa entender, a sessão começou agora há pouco e já está dando o que falar pelo menos aqui no plenário. Por quê? Pelo rito dessa sessão, os vereadores poderiam pedir a qualquer momento a leitura de partes desse relatório. Partes, pode ser uma leitura parcial, uma leitura total, enfim. Agora a sessão começou e a gente já teve pelo menos 3 pedidos. A gente teve o pedido aí do vereador Marinho Matti, também o vereador Hudson Pessini e o Francisco França. Eles pediram a leitura de alguns trechos desse relatório. Então é o que deve acontecer. Aqui ao fundo a gente está vendo lá a mesa diretora, eles estão conversando, vendo os pareceres, se preparando para começar a fazer essas leituras. Para o pessoal de casa entender, feitas essas leituras, que podem acontecer a qualquer momento, cada vereador vai ter 15 minutos para falar. Nesses 15 minutos ele pode defender o voto, pode falar sobre os processos, a CPI, pode falar também sobre a comissão processante. Depois desses 15 minutos para cada vereador, vem aí as 2 horas para o tempo da defesa do prefeito. Essa defesa pode ser feita pelo próprio prefeito José Crespo, ou então pelo advogado. São 2 horas que ele tem de fala. Depois disso vem a réplica. Os vereadores têm mais 5 minutos para falarem. Depois a tréplica do prefeito. O prefeito tem mais 40 minutos. Só depois de tudo isso é que começa a votação. A votação deve acontecer mais ou menos nesse cenário. Cada vereador sentado na sua mesa, na sua cadeira, e o voto vai ser feito, então, bem no finzinho. A gente está esperando aí mais de pelo menos 7 horas de sessão. Vai ser uma sessão muito longa e a gente vai acompanhando. Barazal, lembrando o seguinte, que todo esse caso começou há mais ou menos há 2 meses, né? Esse mal-estar político que resultou agora no pedido de cassação do prefeito José Crespo, começou em meados, no finzinho de junho, 24 de junho, quando teve aquela reunião entre o prefeito, a vice-prefeita Jaqueline Coutinho e o secretário de gabinete Hudson Giuliani. Nessa reunião eles acabaram discutindo em relação a uma investigação que Jaqueline Coutinho teria feito em relação à ex-assessora comissionada Tatiane Polis. A partir daí, foi um episódio atrás do outro, o prefeito chegou a expulsar a vice-prefeita do gabinete, depois ela conseguiu reverter essa decisão. Enfim, esse foi o início desse mal-estar e hoje deve terminar essa história, pelo menos um parecer vai ter, pela cassação ou não por essa cassação. Por enquanto, o que a gente já vem apurando também ao longo dessa semana é o seguinte: a bancada de oposição ao prefeito José Crespo contabiliza pelo menos 15 votos. Já a bancada de apoio ao governo aqui na Câmara, o famoso G8, contabiliza mais de 7, que seriam necessários para barrar o processo de cassação. Pelos números, já não baixa a conta, né? Porque a gente tem 20 vereadores, 15 com 7 já dá mais do que 20, então aí acaba excedendo essa conta. A gente vai continuar acompanhando. Essa sessão aí está começando. Vamos fazer um sobe-som? O Fausto Pérez está falando aqui, ó. Vamos acompanhar um pouquinho o trecho da leitura, ó. Exigido para o exercício do cargo nível 3. Nós temos a lei 11.488 de 19 de janeiro. Ok, nesse momento o plenário está tranquilo, está em silêncio para acompanhar essa leitura. Mas hoje de manhã, por exemplo, a gente teve aí, a gente sabe que o pessoal lá fora está acompanhando também a sessão no telão. Tem um telão montado aqui numa galeria com capacidade para receber 150 pessoas. Aqui no plenário são mais ou menos 200 munícipes que acompanham essa cerimônia, essa sessão, enfim. E hoje teve até confusão, viu, Barazal? A gente tem as imagens também aí, teve bagunça, a Polícia Militar, a Guarda Civil teve que intervir aí para conseguir pôr a ordem na casa. Lembrando que do lado de fora, muita polícia, enfim, a gente está acompanhando. Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto aqui do plenário. É uma sessão histórica, não, Cássio? Porque é a primeira vez que a Câmara analisa um relatório desse, que pede a cassação de um prefeito da cidade. E você está acompanhando aí, então fica essa expectativa de que se o prefeito José Crespo vai aparecer pelo menos até o momento do início da sua defesa, que vai ser lá no meio da tarde, final de tarde. A previsão mais ou menos terminar altas horas da noite, né, o Cássio? Sim, é a previsão, né? Porque a gente está contando aí 15 minutos para cada vereador, levando em consideração que são 20, só na ponta do lápis está dando mais ou menos 5 horas
horas de sessão. Aí depois vem 2 horas para o prefeito, então 5 com 2, 7. Então aí já vai passar 8, quase 8, 9 horas de sessão. Vai longe a discussão por aqui, viu, Barazal? Daqui a pouco você retorna com outras informações. Nós vamos fazer uma cobertura ao vivo e ao longo do dia até o final dessa sessão. Todos os detalhes aqui no Manchetes Noticidade e também à noite, às 7h20, com o Noticidade, com a apresentação da Jaya Von Ranke. E se não terminar a votação, a gente vai estar acompanhando, tá certo? Seguindo aqui com as outras notícias.